Olá, pessoal. Vou gravar as questões postadas no desafio de hoje para vocês. Então, acompanhe aqui comigo na tela. Questão de número 1. Então, deixe-me voltar aqui. Questão de número 1. Postei esta, que estava na prova do STJ, uma questão que se repete bastante na prova do SESC. Sempre que o SESC pedir para você trocar singular pelo singular, pelo plural, vice-versa, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai voltar à frase, né, pegar esse verbo, e vai observar se este verbo se encontra em uma oração que começa pela palavra que, na função de pronome relativo. Pronome relativo, na função de sujeito da frase, sujeito, ele tem capacidade de retomar o referente mais próximo, se houver, lógico, e o referente mais distante. Isso se você encontrar um termo que tenha núcleo e especificador. Por exemplo, quando eu falo assim, o marido da professora. Aliás, os maridos. Aqui vai gerar ambiguidade, né? Se eu colocar. Peraí, que vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Se eu colocar assim, ó, a equipe de médicos. Caneta. A equipe de médicos. E aí eu coloco o que aqui, que tal, cuidou do meu pai. Esse que daria conta de retomar médicos, ou esse que daria conta de retomar equipe. E aí o verbo da frase aqui, ó, ele poderia tanto concordar com médicos, lógico que você vai alterar o sentido, quanto esse verbo aqui da frase poderia concordar com equipe. Lógico que o referente vai ser alterado. Vamos à pergunta, eu estou falando em relação à correção gramatical. Voltando ao texto. Eu realmente possuo o que. E aí, professor, mas essa vírgula? Quando houver uma vírgula depois do que, você tem de entender que isso aqui é apenas uma intercalação, então tanto é que você pode ler a frase sem isso aqui, que a ordem é que não me deixava. Esse que pode tanto retomar pessoas, quanto esse que pode retomar a palavra do. Então, eu posso sim trocar singular pelo plural, assim como eu posso trocar aqui em equipe de médicos. Isso só acontece porque o que tem essa possibilidade de retomar o elemento mais próximo dele ou o núcleo da expressão. Núcleo aqui não é dor? E essa expressão não é uma daquelas pessoas no especificador? Ela possui um núcleo também. E, nesse caso, essa palavra aqui é o sujeito. E se você retoma pessoas, o verbo vai para o plural. Se você retoma dor, o verbo vai para o singular. É lógico que vai alterar o sentido. Modificaria as relações de sentido. Portanto, o item está correto. E aí, entenderam? Acertaram? Próxima questão. A correção gramatical. Se a questão fala de correção gramatical, você nem precisa voltar ao original, porque você só precisa observar se não há erro de natureza sintática. O problema é que a questão fala, embora a ênfase aqui seja alterada. Então, vamos ver. Em relação à correção, uma grande quantidade dessas pólvoras é vendida pelo governo quando avariadas se referindo a pólvoras, noticia-se nos jornais. Ok, gramaticalmente falando, eu não vejo nenhum erro. Agora, em relação à questão da ênfase, no original você consegue visualizar que quem praticava a ação de noticiar eram os jornais. A ordem direta seria assim, os jornais noticiam isso, né? Então, quem era o sujeito ativo de noticiar? Os jornais. Agora, você consegue visualizar que quando você vai lá na reescritura e fala noticia-se, fica implícito aqui a notícia, a informação nos jornais. Então, você acaba mudando, sim, o foco de ativo para passivo. Então, houve, sim, uma ênfase diferente nas informações. Portanto, não houve erro gramatical, mas houve, sim, alteração na ênfase dada aos elementos sintáticos, de voz ativa para voz passiva. Portanto, o item está correto. Entenderam? Acertaram? O pessoal me mandou esse item e está aí a análise dele para vocês. Agora vamos lá encerrar o nosso desafio de hoje. A correção gramatical do penúltimo parágrafo. Vamos lá, que começa lá na linha 22 e 23. Então, nós temos aqui. Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia não ser, né? No original. O que você tem de analisar? Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia ser não entregar. Nesse lugar aqui, se você pensar bem, dá uma ideia de hipótese, né? Aqui é uma ideia de hipótese, de, vamos dizer assim, correção gramatical, ok. Se você colocar o não aqui, ele pede para você colocar aqui.
o primeiro cuidado do governo, não é isso? Ele pede para você deslocar. O que vai acontecer? A ideia de que é algo que já aconteceu. Então, se você pensar bem, tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia ser não entregar. Então, é possibilidade. Agora, tudo indica que o primeiro cuidado do governo não devia ser não entregar. Então, aqui há uma alteração de algo que já ocorreu e aqui você acaba mudando o sentido do texto. A correção gramatical do último, então quando fala de correção gramatical, eu posso sim deslocar o adjunto adverbial, ele continua se referindo a verbo ali, sempre quando a gente fala o advérbio de negação, ele sempre vem antes da forma verbal, certo? Então aqui ele está antes, sempre se referindo a verbo, quer dizer, e você percebe claramente ali que houve uma alteração de sentido. Então, olha o que a questão falou. A correção gramatical do penúltimo parágrafo seria preservada? Sim, embora seu sentido fosse alterado. Portanto, esse deslocamento mantém a correção, mas altera o sentido. E vocês conseguiram visualizar isso, porque eu mostrei uma ideia de clareza com a ideia de possibilidade. Então, voltem aqui. E aí, vocês acertaram os itens? Então, aguardem, amanhã haverá mais um desafio para vocês. Muito obrigada por participar aqui do meu grupo de Telegram, muito obrigada por participar dos meus grupos de WhatsApp, muito obrigada por participar da minha vida em relação à língua portuguesa. E um beijo para vocês e até o próximo desafio. Tchau!